Bom dia a todas e todos, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pensando Cast, idealizado para promover o pensamento jurídico voltado para Goiás. Hoje é um dia muito especial, nós estamos recebendo aqui um convidado, nosso amigo Pedro Paulo de Medeiros, que gentilmente aceitou e nos deu a honra de participar conosco. Ao meu lado também tem dois idealizadores do Pensando Cast, que é o professor e advogado Kelvin Wallace e também o advogado Emanuel Rodrigues. Bom dia. Dê um bom dia para o pessoal. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todo mundo e tamo aí. Hoje é um tema muito especial e também um tema muito atual, né? Que a gente vai falar de prisão cautelar. E para nada melhor do que ele para falar deste tema, né? Um advogado atuante e que é advogado criminalista, ex-conselheiro, e aqui eu vou resumir Pequeno currículo o pequeno currículo 4 dele. folhas, 3 livros, só de currículo você resumiu em uma página. Uma página, porque senão a gente gastaria todo o tempo aqui no currículo dele, né? O Pedro Paulo de Medeiros também, acho que a gente pode chamá-lo de PP, né? Como é conhecido. Ex-conselheiro federal da OAB, membro do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, pós-doutor em Democracia, Constituição e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, lá em Portugal, doutor PhD em Ciências Jurídicas, doutorando em Direito Constitucional, mestre em Direito Constitucional pelo IDP, pós-graduado em Processo Civil, Direito Civil, Processo Penal, Direito Ambiental e Direito Eleitoral. Também tem MBA em Direito Empresarial. Atua como professor universitário e em especializações. Palestrante e leciona especialmente as matérias de processo penal, direito processual civil, constitucional e relações internacionais e direitos humanos. Aqui dá para ver o quanto o PP gosta de estudar, né? Exatamente. Ontem eu estava falando com ele tem 2 doutorados, né? Tem um e está fazendo outro, né? Isso é importante, porque o Manuel só tem graduação no SENAC de Direito. Então, obrigado assim, pela parte que me toca. É muito bacana ver um currículo desse, e o incentivo, né, a todos os advogados e estudantes. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, viu? Eu fico lisonjeado em receber esse convite de estar aqui nessa mesa com tantos amigos e dizer que esses elogios que recebi aqui são todos imerecidos. E dizer que não sei se isso é um incentivo ou, na verdade, um desincentivo, né? Porque, às vezes, as nossas amigas e os nossos amigos veem isso aí, ouvem você fazendo essa mentiraiada toda aí com esse currículo, falam, nossa, ele estudou isso tudo e não sabe nada. Não vou perder meu tempo. Não entregou tudo isso. Não vou perder meu tempo, não. Vou virar influencer no Instagram, que é muito mais fácil. Faz muita coisa, não, entendeu? Mas eu vou contar para vocês. Eu, pelo menos, escolhi esse caminho, né? Acreditei e continuo acreditando que o estudo é a melhor forma de você ter sucesso, né? Não só financeiro, isso é consequência, mas de você poder fazer alguma coisa para o mundo, para você mesmo e para a sua família. Se você quer fazer alguma coisa, você tem que ter conteúdo, saber o que fazer para fazer o melhor. E você não nasce sabendo as coisas, então nada melhor do que você estudar. É um ambiente formal para você aprender as coisas, mas há quem aprende também com a vida, aprende convivendo com pessoas, em especial com pessoas mais experientes, pessoas mais velhas. Então eu procuro sempre não só aprender no meio acadêmico, eu estudo até hoje, sou um eterno aprendiz, sou aluno, mas aprendo muito com pessoas que têm mais experiência que eu em várias áreas. E eu tenho essa percepção, eu tenho essa humildade de saber que eu não sei várias coisas. E eu procuro encostar em quem sabe para aprender. E é por isso que eu fico feliz por estar aqui com vocês todos, com o Manuel, com o Kelvin, com o Alan, porque são pessoas com quem eu aprendo muito. Não necessariamente porque são mais velhos que eu, apesar de serem muito mais velhos que eu, mas não por isso. Destruído, destruído. Mas porque tem muita experiência, cada um na sua área, então nós vamos trocando essa experiência. E esse Pensando Cast, eu percebo, é exatamente isso, é essa troca de experiência. O que você faz em sala de aula é uma troca de experiência, você absorve muito mais do que ensina para um professor.
mas aqui não deixa de ser uma espécie de sala de aula em que nós trocamos ideias. Então, o aprendizado é uma forma de evolução de todos nós para podermos fazer algo melhor para a sociedade. Eu acho que nós estamos aqui para deixar algo de melhor, para que nós possamos acordar todos os dias, olharmos para trás e dizermos, deixei um mundo melhor. Não só para mim, mas para todos nós. Então, estudar é uma ferramenta para isso. O Pensando Cash é uma dessas ferramentas, nós podemos discutir um pouquinho o mundo e transformando ele para melhor. E o tema que nós escolhemos aqui hoje para tratar um pouquinho, nesse compartilhamento de experiências, são as prisões cautelares que nós temos no mundo, não só no Brasil, temos no mundo, mas que demandam um pouquinho de cuidado na sua aplicação e para nós entendermos o que ela é, porque tem muito a ver com o mundo que a gente vive, que é um mundo em que hoje nós defendemos muito a força do Estado para prevalecer a regra da lei ou para prevalecer o interesse da maioria. Aí entra um pouquinho aquela discussão sobre democracia, sobre maioria, sobre minorias e o que é o Estado. E isso vai influenciar no que é a prisão cautelar ou a prisão preventiva. A democracia é aquela história de que todos têm o direito de opinar, as maiorias e as minorias, não somente a maioria, porque se você falar, não, a opinião da maioria sempre prevalece. Se você for levar isso a ferro e fogo, um belo dia as minorias deixam de existir. Não há direito de minorias, né? A maioria ela vai sempre prevalecer e vai sumir com as minorias. Se você tem 51% que acha que é X e 49% que acha que é Y, se um belo dia os 51% dizer, não, eu acho que tem que acabar com os 49%. Pronto, você some com os 49%, e os 51% viram 100%. Tá bom, mas qual é o dia seguinte? Como é que você evolui uma sociedade se todo mundo vai pensar só daquele jeito? As minorias têm o direito de existir também. Então, você entender a democracia como simplesmente a voz da maioria não é exatamente isso. É a voz da maioria desde que você consiga equilibrar a existência das minorias, os direitos mínimos de existência das minorias, você ter direito a uma informação verdadeira sobre o que está acontecendo, não uma informação dissimulada, uma informação encapsulada, mentirosa. Então, todo mundo tem direito a votar e escolher seu representante. Tem, numa democracia. Tá bom, mas você vai ter direito a receber as informações verdadeiras sobre as ideias de todos? Não, porque essa informação estiver chegando para você, na verdade, manipulada com ou inteligência artificial, ou com fake news, ou com um algoritmo direcionando a informação que vai chegar até você, você nunca vai ter direito às informações verdadeiras. Então, na verdade, você nunca vai ter uma verdadeira democracia, porque nem todos vão ter direito verdadeiro ao voto, né? Então, isso passa pelo que a gente vai tratar agora, prisão preventiva. Então, todo mundo tem uma ideia de que o Estado ele não erra, o Estado é infalível, e o Estado ele cria normas, ele cria leis, há uma forma de você se comportar que é bom para todo mundo, que é em busca da paz social, e há alguns bens jurídicos, ou algumas normas, ou alguns comportamentos que são muito importantes na sociedade e que nós temos que enaltecê-los e criar formas para dizer para as pessoas, se você não se comportar de acordo com esse comportamento, você vai sofrer uma sanção. Tá bom, mas por que você aplica uma sanção, uma penalidade a quem não se comporta do jeito que você gostaria que ele se comportasse? Na verdade, a gente não quer aplicar pena em ninguém, não. A gente só diz isso como uma forma de desestímulo para que ele continue se comportando direitinho. Em português, claro. Você quer que a pessoa ande dentro da regra, ande na linha. E você diz para ela, se você não andar na linha, eu vou te aplicar uma pena. Eu não quero aplicar pena nele, eu só digo que aplicaria a pena para ele nunca se desviar, ficar com medo. É o que nós chamamos de efeito, no direito penal, né, de efeito preventivo geral, que é para as pessoas se comportarem dentro da regra. Por quê? Porque se ele começa a se desviar da norma, e todo mundo se começa a desviar da norma, você se desagrega a sociedade, você volta ao mundo primitivo, em que não tem regra, vira uma anarquia, cada um faz o que quiser, aí as pessoas começam a não proteger o patrimônio do outro, as pessoas começam a não proteger a dignidade e a liberdade sexual da outra, você começa a não proteger a integridade física, a vida, as pessoas começam a se matar, se machucar no respeito do patrimônio, e você não tem segurança para uma sociedade evoluir. Tá bom.
Então, dito isso, é por isso que você tem norma, por isso que você tem sanção e você tem direito penal, porque tem alguns bens jurídicos tão importantes que você tem que passar medo na pessoa que, se ela não cumprir aquela norma, ela vai receber uma pena de prisão. A ideia é linda. E a prisão preventiva, onde que entra nessa história toda? É o seguinte, então, quando você se desvia da norma, você tem um devido processo legal. E dentro do devido processo legal, a pessoa tem o direito de provar se é inocente ou culpado, e ainda que seja culpado, quem tem que provar isso é quem o acusa, que é o Estado, e o Estado vai dosar a lesividade daquele ato dela. Pelo menos pelo Código Penal brasileiro, você tem entre uma pena mínima e uma pena máxima, você tem um espaço gigantesco de dosagem de pena. Por quê? Porque você vai dosar a lesão ao bem jurídico que aquela pessoa praticou, e então dosa a pena. Então não é porque eu cometi um crime, vamos imaginar um furto, ou uma lesão corporal, ou um roubo, ou até uma tentativa de homicídio, ou um homicídio, que eu já recebo a pena máxima direto. Não, você vai dosar a lesividade do ato. E só depois de um devido processo legal, produzidas todas as provas, dosada a lesividade do ato, é que eu vou receber uma penalidade em concreto. E dessa penalidade eu vou poder recorrer às instâncias, porque é um direito constitucional e um direito previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, que eu tenho direito a pelo menos um segundo grau de jurisdição em matéria criminal. Recorri, transitou em julgado, não cabe mais recurso, aí sim eu vou cumprir pena. Essa pena que eu vou receber é uma prisão, se é o caso de pena de prisão, por quê? Apenas no direito penal que não são prisão. As pessoas têm a ideia de que só existe pena de prisão. Não, tem pena de multa, tem pena de prestação de serviço à comunidade, mas as pessoas só conseguem ter ideia da pena de prisão. Mas seja qual for a pena, né, aplicada em razão de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, você só tem que cumpri-la depois de transitado em julgado. Ponto. Tá bom. Mas excepcionalmente eu posso ser retirado do convívio em sociedade sem uma pena transitada em julgado? Pode. Essa é a exceção, não é a regra. Porque a regra constitucional é de que eu sou inocente só depois de uma acusação formal, depois de um devido processo legal, que pode vir uma sentença penal condenatória, e só depois de transitar em julgado essa sentença penal condenatória que eu sou obrigado a cumprir essa pena, seja qual for a pena, inclusive de prisão. Mas, excepcionalmente, eu posso, antes disso tudo, ser retirado do convívio em sociedade. Eu posso ser segregado ou preso cautelarmente, por cautela ou por segurança, por garantia. Posso? Posso. Essa é a prisão preventiva. E ela Quando é é que ela exceção. acontece? E ela é exceção. É exceção da exceção. Por quê? Porque a regra é que todos somos inocentes. E é interessante essa fala do PP falando que é exceção. Eu estava dando uma olhada nos dados ontem. 43% dos nossos presos estão em prisão preventiva. Né? Então, se ela é exceção, ela está quase a metade. Aqui em Goiás, especificamente. E esses dados? No Brasil, esses dados. E no Brasil, 37%. Então, numericamente, a gente tem um estado que encarcera preventivamente mais do que os outros estados em geral do Brasil. Né? Pode falar. Você percebe que, de fato, o que o legislador quis, falando que é exceção à prisão preventiva, é cumprido? Não é cumprido porque passa... E aí é onde eu quero... Já estava me encaminhando e foi bom você já ter trazido esse assunto. É cumprido? Quem é que aplica a norma? O judiciário. Né? Então, tem muito a ver com o perfil do judiciário que nós temos no Brasil hoje. Quando nós saímos do regime militar, que era um período em que nós não tínhamos direitos fundamentais respeitados, e nós passamos para a Constituição de 88, aqueles que ocupavam os espaços no judiciário, no Ministério Público, eram pessoas que tinham vivido o regime militar. Então viveram que era eles sabiam o que foi aquele período de você não ter direitos e garantias. Vários juízes foram aposentados, ministros do Supremo foram aposentados, então eles sabiam a importância que era você ter uma Constituição com direitos e garantias que valiam, não bastava estar no papel. Então nós passamos
um período de 10, 15 anos depois da Constituição de 88, que trouxe e incorporou direitos e garantias fundamentais para fazer uma ruptura com o período do regime militar, que eles aplicavam de forma muito fiel os direitos e garantias fundamentais. Então, a jurisprudência e os precedentes que nós temos do Supremo Tribunal Federal e do recém-criado, porque o Superior Tribunal de Justiça veio com a Constituição de 88. Então, os precedentes dos 15 anos seguintes eram precedentes muito garantistas. Então, eles, sim, aplicavam a prisão preventiva como exceção. Por quê? Porque eles se lembram de como era no regime militar, em que você prendia as pessoas sem justificativa, antecipava a pena, não precisava ter sentença penal condenatória, não precisava ter decisão fundamentada de juiz, prendia para averiguação. Isso acontecia e estava tudo certo. Isso que o PP está falando é interessante porque tem até uma autora da política do enquadro que ela fala sobre isso lá no estado de São Paulo e cita exatamente isso que você está falando, que é antigamente, na época do regime militar, era muito comum a tal da prisão para averiguação. Prisão para averiguação. A polícia chegava, fazia aquela situação ali, levava a pessoa, mantinha a pessoa determinado tempo, não se verificava nada, mas ela ficava cerceada. Não tinha e não tinha comunicar ninguém. Você levava preso, não tinha que ter ordem judicial, não tinha que comunicar ninguém. E aí, não sei se você se lembra, teve o AI-5 suspendeu os habeas corpus. Foi. Então alguém ia preso, era levado pelo agente do Estado e não tinha o que fazer. Daí, então, os advogados à época, e só fazendo parênteses, à época não podia fazer habeas corpus, o que eles faziam? Eles inventavam um pedido para as auditorias militares ou para juntas militares, dizendo, olha, prenderam fulano, só queria saber se você sabe onde que ele está. Na verdade, fazia um pedido, não dava o nome de habeas corpus, inventava qualquer nome, e aí a auditoria pegava aquilo ali, fulano está preso aonde? Manda perguntar lá. E aí mandava um ofício para a delegacia, ou para o DOPS, ou para o DOI-COI, ou seja lá onde for, só perguntando, tem um fulano aí? E aí eles tinham que responder. Eles não iam mentir para a auditoria militar, né? Porque com o milhão de defeitos que tinha, eles eram muito rígidos. Sim. Eles eram muito rígidos. Então, se eles perguntavam, a polícia não mentia. O documentário lá do caso Irmãos Naves retrata muito bem esse detalhe que você está falando, de repasse da informação, da onde que está a localização do réu. Ninguém saberia, né? Informar a não ser quando tinha um ofício para aquela autoridade falar assim, e aí, ele está aí mesmo? Qual que é o fato que realmente ele está respondendo? O que motivou ele estar aí e tal? Por que está aí? Aí depois que voltava a informação, queria decidir realmente se existia. E aí os militares perguntavam, a polícia não tinha coragem de mentir para os militares, porque eles eram muito rígidos. Dentro da crença deles, eles estavam fazendo o certo. Uhum. Então, aí vinha um ofício perguntando, aí a polícia tinha que responder. Não, tá aqui mesmo, há, sei lá, 7 dias, há 8 dias, há 20 dias. E aí, com isso, quando você tinha prova de que a pessoa existia, pronto. O que os advogados faziam? Com aquilo ali, tinha certeza de que a pessoa não ia ser morta. Por quê? Porque ela não tinha como desaparecer, porque ela tinha formalizado a existência e a prisão. Então, ali era um comprovante que a pessoa existiu. Ufa, esse aqui, eles não vão sumir com ele mais. Por quê? Então, comprovante. Então, por mais que a pessoa continuasse presa, morta ela não ia ser, não iam desaparecer com ela. Então, eles iam fazendo isso como uma forma de manter as pessoas vivas. A preocupação não era estar em liberdade, era estar vivo. Já constatar a existência. Era constatar a existência. Então, aí depois começaram a fazer uns pedidos de liberdade sem dar o nome de habeas corpus, mas isso foi a construção da advocacia à época. Mas voltando aqui ao mundo de hoje. Então, as prisões que aconteciam depois da Constituição de 88 eram prisões preventivas excepcionais porque aplicavam a regra constitucional da presunção de inocência. Mas depois que essa geração de pessoas que estavam no judiciário e no Ministério Público foi se aposentando, vieram outras gerações mais novas, né, de um pessoal que não viveu o regime militar, que começaram a ver a Constituição de 88 como algo assim, tem direito demais isso aqui. Então são pessoas que começaram eu digo assim, são pessoas que nasceram na Disneyland e no iPhone. Então nasceu com tudo pronto. Tipo o Alan. Então nasceu com tudo pronto, então não sabe o preço que foi para chegar aqui. Então as pessoas acham que o mundo viemos aqui a passeio.
Então, as pessoas não dão muito valor ao devido processo legal. Então, elas falam, não, tem direito a garantia demais, e começaram a não aplicar a Constituição como ela deveria ser aplicada. Então, são pessoas que começam a entender que o devido processo legal é uma bobagem, que indúbio pro societate, quando isso não está escrito em lugar nenhum, né? Então, são pessoas que entendem que cometeu o crime tem que ir para a cadeia desde logo, não precisa de esperar a condenação e transitar em julgado. E aí começam a inverter, começam a aplicar a prisão preventiva, que seria uma prisão excepcional. Você só prende alguém sem um trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória nas condições excepcionais de quando ele vai atrapalhar uma investigação, portanto, o interesse coletivo de ter uma apuração válida prevalece diante do interesse individual da presunção de inocência. Quando a pessoa, se ficar solta, vai cometer um crime, você tem um indicativo concreto de que a pessoa solta vai cometer um crime, então, nesse caso, ela vai violar um bem jurídico, então, o interesse coletivo prevalece diante do interesse individual. O que você entende como esse... Porque, assim, eu acho que o grande problema do judiciário hoje é definir essa questão o risco da reiteração delitiva, que, segundo o superior, diz que é a gravidade, é a garantia da ordem pública. Como que a gente coloca isso na prática, assim, na sua visão? Porque nós somos advogados e a gente lida com isso. Como garantir que alguém certamente vai voltar a delinquir? Na verdade, é o contrário. Pelo menos deveria ser, né? Quem tem que provar isso é quem está dizendo que tem. Não sou eu que tenho que provar que não tem, até porque a prova diabólica é difícil demais. Você fazer prova negativa não tem jeito. Exatamente. Então, quem tem que fazer a prova do que está dizendo é ou quem pede, que é o Ministério Público ou a autoridade policial, e o juiz quando defere. Então, quem tem que provar que há um risco de reiteração delitiva e, portanto, há um risco para a garantia da ordem pública. Garantia da ordem pública não é comoção social, abalou, colocaram faixa na rua, saiu na capa do jornal. Ouvir a voz das ruas. Ouvir a voz das ruas. É a que mais prevalece. Isso nem seja prisão preventiva. Tem época de rede social, seria muito fácil. É só eu lá colocar 2 posts no jornal de grande circulação e pronto, já tem garantia da ordem. Vou mandar prender quem eu quiser. Não é isso. Garantia da ordem pública é garantia de alguém cometer um crime. Ou seja, os bens jurídicos protegidos em lei penal estão em risco imediato. Bom, então eu prendo essa pessoa. Tá? Então, é isso. Agora, como é que eu vou prender uma pessoa em razão da garantia da ordem pública? Vou dar um exemplo concreto. Bom, o sujeito é traficante. Foi preso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Toda vez que solta, ele volta para continuar traficando. Aí sim. Já tem elementos. Eu tenho elementos. Vamos dizer, soltou, ele vai traficar de novo. Bom, reiteração delitiva. Ok. Não, o sujeito, ele matou 1, matou 2, matou 3. Se soltou, ele matou outro. Bom, tem que prender o sujeito. Ele agrediu a ex-mulher ou a ex-namorada 1 vez, 2 vezes. Se eu soltar, vai agredir de novo. Aí sim eu tenho algo concreto. Agora, não, ele cometeu um crime na vida dele, um único crime. Não, se eu soltar, ele vai cometer outro. Tá bom. Não, o crime foi grave. Tá bom. Crime grave, você apena com penas graves. Agora, prisão preventiva não é para você prender alguém porque o crime foi grave. Prisão preventiva é quando alguém precisa ficar preso, ou porque ele vai atrapalhar a investigação, ou porque ele vai cometer um outro crime com dados concretos, ou porque ele está descumprindo uma medida cautelar anteriormente imposta, ou porque ele vai fugir. Fora isso, amigo, você não prende preventivamente. Mas o crime é grave, a sociedade está exigindo. Saiu na internet, saiu no Instagram. Mais Goiás publicou. Não, pensa, se toda vez que o Mais Goiás publicar uma coisa, se toda vez que o Mais Goiás ou o Popular publicar uma coisa, ou sair no Fantástico, eu for prender alguém, ficou fácil. Tem que colocar no Código de Processo Penal, saiu no Mais Goiás, saiu no Popular, saiu no Fantástico, tem que prender preventivamente. Por quê? Porque vai causar comoção social. Mas o Código de Processo Penal não prevê isso. Eu só prendo preventivamente, que é prender alguém antes de uma sentença penal condenatória transitar em julgado, quando vai fugir, vai atrapalhar a investigação, vai cometer outro crime ou descumpriu medida protetiva. Fora isso, amigo, claro, tem aquelas exceções. Não fornece mesmo para saber quem é ele, ou ele é reincidente em crime doloso. Essa é uma exceção que eu não vou nem tocar nesse assunto, mas o que importa são esses 4 requisitos. Pô, não estão presentes os requisitos, você não prende preventivamente. Mas ele é réu confesso, tem filmagem, que hoje em dia tudo é filmado, né? Tá bom, processa, condena, transita em julgado e põe para cumprir pena. Bom, mas ele apresenta um risco para a sociedade se estiver solto.
Se ele representa esse risco mesmo, me demonstra entre os requisitos da preventiva e prende preventivamente. Agora, querer antecipar essa pena dele sem ela existir é que não dá. Ah, não, mas tem a filmagem dele. Não precisa esperar o trânsito julgado. Não precisa respeitar a regra constitucional. Tá bom, se você está dizendo que para ele isso não precisa acontecer hoje, amanhã, o dia que você precisar do devido processo legal e da Constituição para o seu caso, na sua casa, para a guarda do seu filho, para o seu salário que reduziram, para pedir uma indenização trabalhista, para pedir uma revisão previdenciária, você vai dizer, mas a Constituição diz que não pode reduzir... Que Constituição? Você disse que ontem a Constituição não aplica para o caso aqui, do caso gravíssimo aqui do crime. Eu não vou aplicar a Constituição no seu caso amanhã, da guarda do seu filho, da sua pensão alimentícia. E aí você vai reclamar como? A Constituição é a mesma. A interpretação da norma só vale para quem convém, na verdade. O devido processo legal é para todo mundo. Então, essa história de inverter ou querer tratar a prisão preventiva como se fosse prisão penal antecipada viola a Constituição. Nós temos que parar com essa ideia de que o Estado agora tem que usar a força, a violência. Não tem, porque um dia ela se volta contra nós. E diante da força do Estado, nós somos nada, nós somos grão de areia. O que nos protege do abuso do Estado é o devido processo legal. E o Estado vai girando. O governador muda, o presidente muda, a polícia muda, o comandante da polícia muda. E nós vamos estar sempre aqui. O que é que protege a todos nós? Devido processo legal. Se a gente tem a norma para nos proteger e ainda chega algumas autoridades que interpretam essa norma que possa prejudicar ainda mais essa situação, aí todo mundo fica sem respaldo. Porque a norma diz claramente que é A, quem interpreta diz que é B, o outro interpreta que diz que é C, só aquilo que convém, e a gente não consegue chegar num denominador comum, que é justamente a pura letra da norma de cumprimento e efetividade dessas situações. E me parece que hoje não tem muito aquela preocupação de antes, né? Com, qual que é a forma metodológica que a gente vai usar para interpretar essa norma? É literal? É extensiva? É restritiva? Não aparece esse exercício do Poder Judiciário com formas mais tradicionalistas, como eram antes praticadas, de interpretar a norma. E aí eu faria essa pergunta para o PP, assim, você acredita que a falta de interesse ou a falta de advogados que também integrem o Poder Judiciário, porque nós amamos o que nós fazemos, mas garantistas, principalmente na questão do ponto de vista da magistratura, é cada vez mais escasso. A gente presenciar magistrados garantistas, magistrados que aplicam a lei conforme ela manda, claro que salvada a interpretação, mas você acredita que a falta de interesse dos advogados em ingressarem nas carreiras de magistratura, Ministério Público, também gera isso ou não? Vamos lá. O que eu acho que mudou muito o judiciário no mundo foi a internet, não tenho dúvida não. Hoje eles são muito expostos. Antes a magistratura era uma carreira muito fechada e ela era até criticada por isso, mas você consegue entender o porquê. Para ela não ficar suscetível a ter que dar satisfação para o mundo, tem que dar satisfação para a Constituição e para a lei, ponto final. Tem um papel contra-majoritário, né? O judiciário tem um papel contra-majoritário. Se ele for dar satisfação para a opinião pública, ele não ia ser magistrado, ele ia ser político. Inclusive, político tem mandato, não é eterno, tem mandato de 4 em 4 anos, ou de 8 senadores. Por quê? Porque de tempo em tempo ele tem que dar satisfação para o eleitor, para ver se ele está antenado com o desejo da população. Porque se não tiver, troca e põe o outro. Quem tem que estar antenado é político, quem tem mandato, não é magistrado. O magistrado ele dá satisfação à lei e à Constituição, que, aliás, quanto menos mudar, melhor. Por quê? Para ter segurança jurídica na sociedade. Então, quando eles eram mais fechados, só conviviam entre eles, não ficava saindo, não ficava se manifestando publicamente, eles agiam de acordo com a lei da Constituição. Certo ou errado, ninguém ficava criticando. Pepe, isso é tão sintomático, só te cortando, que o Supremo, toda vez, agora, né, recentemente, quando ele está dando uma decisão, ele tá fazendo post lá no site, no Instagram. Fazendo nota. Fazendo nota, explicando para a população o porquê que eles julgaram daquele modelo, né?
E isso conjuga muito com o que você está falando. Então, hoje há necessidade de o juiz decidir e dar essa satisfação e mostrar para a população, falar assim, ó, tô decidindo X por causa disso e disso e disso. Né? E é o que você falou aí. Abraça... Vem do Supremo isso. Né? Aí você imagina, se o Supremo efeito está tendo cadeia, satisfação para a sociedade, ele tem que, sim, com todo respeito, todo servidor público deve satisfação à sociedade, claro, mas o juiz não tem que decidir pensando no que a população lá fora vai dizer, ele tem que decidir de acordo com a Constituição que a população fez. A Constituição não nasceu do nada, a Constituição nasceu da população, a população fez a Constituição, a população fez a lei, entregou o juiz, aplica. Ele não tem que dar satisfação se ele aplicou bem, ele aplicou a lei e a Constituição. Certo ou errado, recorre. E ele tem garantias que protegem ele para fazer isso. As garantias constitucionais são para isso. A vitalicidade, a inamovibilidade são exatamente para ele não ficar sofrendo esse tanto de crítica. Agora, se ele quer ficar bem, não quer receber crítica na internet, não seja juiz. Ou muda de profissão, vai candidatar a deputado, vereador, senador, mas juiz não tem que dar satisfação para a sociedade. Ah, vai ficar mal, vou receber crítica no jornal. Não acessa a internet. O ministro Celso de Mello, que foi um dos ministros mais longevos do Supremo, ele dizia, ele não lia jornal. Por quê? Para não ficar dando satisfação, para saber quais são as críticas. Ele agia de acordo com a consciência dele. Ele não lia jornal, não lia internet. Lógico, imagino que ele devia ler o mínimo necessário para também saber o que acontece na sociedade, acompanhar. Filtrar, né? Mas ele não ficava lendo todo dia quais são as críticas. Imagina o tanto de crítica que o ministro Supremo não toma por cada decisão. Se ele tomar 100 decisões por dia, vão ser 100 pessoas criticando ou de um lado ou de outro. Então, você tem que decidir de acordo com a sua convicção. Agora, você querer lacrar, você ter Twitter, você começar a tomar decisões para ver o que a população acha, isso não é papel de juiz. E aí impacta nisso que você está dizendo, porque a população hoje está tomando um viés, e tem muito a ver com, de novo, com a internet. A internet expôs muito o judiciário, e aí tem um pouco também desse mundo conservador que está tomando força no mundo todo, a direita, os conservadores. Então, a população hoje está tendo essa ideia de, não, quem age errado tem que receber a força da lei. Até que você lembrar que você também um dia pode receber isso, né? A força então, bandido bom é bandido morto. Então, o judiciário meio que está se submetendo a isso. Então, isso impacta onde? Nessas aplicações de prisões preventivas como sendo antecipação de pena. Pepe, esses critérios subjetivos aí que você fez uma reflexão boa, que o judiciário está pautando muito. É claro que tem os bons profissionais em todo o campo. Você acha que seria só o judiciário ou o Ministério Público também pode ter esse viés de critérios subjetivos? Do contrário, ele deveria também seguir a lei, como o nome próprio diz, promotor de justiça, deveria aplicar a lei ao caso concreto, né? Ou postular essa lei ao caso concreto. Você acha que um promotor de justiça ele também pode seguir esse viés subjetivo, colocar os seus interesses dentro de um caso concreto e desapegar um pouco das amarras da lei? Eu vou fazer um recorte para falar do Ministério Público. Quando foi feita a Constituição de 88, não sei se todos sabem, o Ministério Público era um ente que ele englobava interesses vários. A advocacia da União, por exemplo, ela era dentro do Ministério Público. O que hoje é a AGU, Procuradoria da Fazenda Nacional e os procuradores federais... Era um braço. Na verdade, estavam tudo dentro do Ministério Público Federal. Então, na verdade, o Ministério Público Federal, ele era o Ministério Público e era a Advocacia da União. E aí, em 88, que fizeram uma opção de carreira. Se quer continuar Ministério Público, como são Ministérios Públicos Estaduais, ou quer seguir a AGU. E dentro da AGU, subdividiram, né? A Advocacia da União, Procuradoria da Fazenda Nacional e Procuradores Federais. Bom, por que eu estou contando isso? Porque quando fizeram o Ministério Público com o formato que ele é hoje, a ideia foi maravilhosa. Um órgão só para cuidar de aplicar as regras constitucionais. Tudo isso que a gente falou aqui, em tese, a gente entregou para o Ministério Público ser o fiscal. O Ministério Público fiscaliza se estão aplicando realmente os direitos e garantias, fiscaliza se estão aplicando o devido processo legal, fiscaliza. Legal, então maravilhoso. Fiscaliza se estão aplicando bem o direito, fiscaliza se governador, estado, deputado está agindo dentro da lei. Não, ótimo. Então, o Ministério Público, como foi criado, na teoria, é maravilhoso. E deram muitos poderes para eles, porque como eles iam fiscalizar gente muito poderosa,
deram poderes, deram muitas prerrogativas para o Ministério Público poder fazer o papel dele. Então, inclusive a independência funcional. Ninguém dá satisfação para ser ou ninguém dentro do Ministério Público. É bom e é ruim. E hoje a gente vê que acabou causando um grande problema. Então, eu acabei de passar para o cargo de promotor de justiça com, sei lá, 25, 26 anos de idade. 0 experiência de vida. No dia seguinte, eu posso tomar medidas absurdas, gigantescas. E eu vou pedir isso para quem? Para um juiz. Só que, normalmente, no começo da minha carreira, eu estou lá na entrância inicial. Não sei nem se o nome é esse, acho que é entrância inicial. Entrância inicial, isso mesmo. Que vai ter um juiz lá, mesma coisa, numa entrância inicial, com 20 e poucos anos, acabou de passar no concurso. Então vão ser 2, um promotor com 25, 26 anos, um juiz com 25, 26 anos, 0 experiência de vida, um pedindo um excesso e o outro, por insegurança, vai dar também, porque ele está no estágio probatório dele. Então os 2 pedem, os 2 dão, e quem é que sofre? Os agentes que estão ali, prefeito municipal dessa cidade. Pergunta para os prefeitos da cidade de entrância inicial o que eles não sofrem com o promotor e com o juiz. Por quê? Porque eles são os que acabaram de entrar no concurso. Sim. E estão agindo de acordo com a lei sem ter um pouquinho de experiência de vida. Então, resumindo aí, direto ao ponto, sem criticar o Ministério Público, claro, até porque o Ministério Público, por isso que eu disse ao início, ele é uma instituição importantíssima para o nosso país, não tenho dúvida. Agora, ele foi perdendo a mão, porque ele tem muitas prerrogativas e foram perdendo a mão. O CNMP veio para tentar dar uma equilibrada nisso, mas o CNMP não faz. O CNMP ele fica lá na dele, nem compara com o que o CNJ faz. Então ele é super corporativo, até pela formação dele. Então, nós temos sim vários promotores que agem com absoluto abuso, ou não digo nem por má fé, mas ou por vaidade, o sujeito quer aparecer, porque na verdade ele tem muito poder, mas não aparece, então ele quer usar a vaidade, rede social, de novo, a rede social veio para trouxe esse malefício, que todo mundo quer aparecer, mostrar o que faz, o que fez. Olha, eu sou promotor, olha o que eu fiz com esse poderoso aqui. Sabe? A vaidade é um pecado capital e a rede social superlativizou isso, né? Potencializou isso. E os servidores públicos têm que entender que eles não são artistas. Eles são servidores públicos e não tem que ferrar com a vida dos outros. Tem que aplicar a lei com parcimônia, de acordo com proporcionalidade, de acordo com experiências de vida, que vários deles não têm. E quem tinha que filtrar eventual excesso? O judiciário. E o judiciário conservador, ou fica com medo da crítica da rede social, ou fica com medo de ser criticado, dizer, olha, tá vendo, ó, tá defendendo o bandido, defendendo o empresário, tá levando dinheiro, é corrupto. Então o judiciário, às vezes, fica coagido a limitar abuso ou do delegado ou do promotor, vai e defere tudo. Melhor deferir do que falar que eu estou levando dinheiro ou do prefeito ou do deputado. Então, no medo, vai todo mundo violando o devido processo legal. E quem é que, ao fim e ao cabo, acaba pondo um pouquinho de limite nisso? Tribunal Superior. Porque eles são mais técnicos, estão mais longe da paixão local. E aí, quando o Tribunal Superior põe a mão e diz que tem abuso, anula, aí vão falar, tá vendo aí, ó. Eles não vivenciam a prática. Aos ministros. Eles não vivenciam a prática do judiciário. Eles afirmam isso. Tá vendo aí, os ministros, ó, tudo comprado. É porque eles não sabem o que a população quer. Na verdade, eles não têm que saber mesmo o que a população quer. Eles têm que saber o que a Constituição e a lei diz. Quem tem que saber o que a população quer não é o promotor, não é o juiz. Político. Quem é? É o deputado, é o vereador, é o senador, é o presidente, é quem tem mandato eletivo. Então há essa mistura. Não por acaso, vários saem e vão mexer com política. Tá aí a prova do juiz da 13ª Vara de Curitiba, o Moro. Ele fazia isso. Está muito claro qual era a intenção dele, era o quê? Era o quê? Eram as luzes da ribalta. Ou seja, tu tem que foi mexer com política. Pepe, isso é muito interessante a gente analisar sobre rede social, sobre notícias. Toda vez que solta, fica parecendo que tem algum interesse por trás. Tanto é verdade que uma vez eu fiz esse desafio em sala de aula. Entre no site do TJ, né, e veja se há alguma notícia falando que o juiz concedeu liberdade a alguém. Não. A notícia é sempre pela prisão preventiva ou que o juiz condenou a tantos e tantos anos aquela organização criminosa. Não só no site do TJ. Fiz o desafio. Entre na rede social de magistrados ou magistradas que possuem, e se ela publica
que ela absolveu alguém. Gosto de Não fofoca, há. não, mas ele falou ela, tá? Pois é. Então, assim, não existe essa publicação. Mas, enfim, só para fazer Diferente dos esse tribunais recorde. superiores. Diferente dos tribunais STJ, superiores. STF destaca Sim. na tela principal quando é concessão, absolvição. Anulação. Agora, a gente entrar aqui no G1, a gente tem uma notícia de um jovem, 25, 26 anos, que ficou 56 dias, quase 60 dias. Homônimo, né? Isso. Porque o nome dele era parecido. Isso, É o e ele nome, passou por tamanho, audiência de quanto- custódia, a gente vê a audiência de custódia e fala assim, não, eu não tenho nada a ver com isso. A Juiz prisão que não- decretou. o juiz que decretou que vê lá, ficou 56 dias. Foi retirado o engano, ele foi solto. Há uma notícia no site de algum tribunal? Não. Né? Ou Deixa longe, pra lá. não. Se ele propuser uma ação de indenizatória contra o Estado, você acha que ele vai ganhar? E se ganhar é 30 mil, 40 40 mil. mil. Você tá doido? Se passar de 10 mil reais, eu tiro meu chapéu aqui pra você. Dança em cima dele. Por quê? Porque é corporativista. Exato. Eles erram, É. mas eles se fecham em copos. Fecha tudo, dá 5 mil aí, porque não vai virar festa. Vamos. Gente, Método de sabor. se isso fosse num país civilizado como os Estados Unidos, era 2 milhões, 3 milhões de dólares para efeito pedagógico. Mas aqui não vai. A lei de abuso de autoridade, em que os agentes públicos que cometem essas ilegalidades seriam punidos pessoalmente. Pergunta se colou. Por que não colou? Porque quem aplica a lei de abuso de autoridade? Esses mesmos E agentes. me parece que tem um efeito contrário. Parece que o Poder Judiciário ele acaba assumindo esse papel de garante das vezes do Ministério Público. Por que eu estou afirmando isso? De um lado, você tem uma lei publicada em 2019, que ficou conhecida como pacote anticrime, que ela introduz lá, por exemplo, o parágrafo 2º no artigo 313. Não será admitida prisão preventiva como antecipação de pena ou como decorrência do oferecimento ou recebimento da denúncia. Aí tem o Ministério Público que insiste nesses requerimentos e magistrado que decreta. Então, assim, parece que o efeito é contrário. O legislativo dizendo, não pode. O judiciário falando, mas eu quero. Não é, assim, eles são harmônicos. Não conversam? Mas é aí que tá. O poder que se deu ao judiciário no Brasil é quase que ilimitado. Ele é quase que insuscetível de crítica. Então, e em paralelo a isso, o tanto que tem se criticado o poder legislativo no Brasil. Ah, política é isso, política é corrupto. Ah, ninguém acredita em político. Blá, blá. Todo mundo critica a política. Gente, fora da política não existe salvação. Né? A política, na verdade, é a diplomacia do conflito de interesse para tentar manter a paz social. Então, você pode criticar o que for o político, mas sem eles, meu amigo, não tem salvação no mundo. E se você tem juiz, se você tem presidente da República, se você tem governador, é porque os políticos garantem isso, porque eu tenho lei que garante isso. Se o juiz decide, se ele tem inamovibilidade, vitalicidade, se a caneta dele vale alguma coisa, é porque os políticos garantem isso a ele. Se ele dá uma ordem e a polícia cumpre e alguém cumpre, é porque tem uma lei, uma constituição que os políticos fizeram para dar isso a ele. Porque se um belo dia os políticos falarem assim, esquece, não tem mais magistratura, sua caneta não vale nada, esquece. Já era. Então, quando o judiciário começa a olhar para os políticos, não gosto dessa lei que você fez, não vou aplicar. Amigão, uma coisa é você dizer, é incompatível com a Constituição, declara a inconstitucionalidade da norma e não aplica. Tudo bem, isso é um direito dele. Mas não aplicar porque eu não gostei, amigão, não gostei, né? vai ser deputado e senador. Isso aí. Vamos. Tá ótimo o papo, mas vamos seguir. E Pra agora- momento humor, né? Momento humor. Ou história da carreira, do história da profissional. carreira. Como que você foi parar no direito? A história é interessante, assim, não sei se é de humor, né, mas é interessante. Não, mas aí você aproveita, Já já foi insere engraçado, assim, um já. fato que te deu boas risadas pra você contar. Não, eu acho interessante, assim, eu, quando era adolescente, eu sempre fui alucinado com carro, né, então eu sempre gostei de carro, então eu falava assim, pai, eu quero correr de kart de corrida. Aí meu pai era advogado, né, ele, criminalista, ele, uai, tá bom, por mim, pode fazer o que você quiser. Não, pai, mas você tem que arrumar um kart de corrida pra mim. Ele, você sonhou, né? Você pode fazer o que você quiser, agora daí a eu arrumar um kart de corrida pra você, você quer muito. Fica à vontade. Falei, então tá bom, então eu vou construir um kart de corrida pra mim, uai.
tá tudo certo. E aí, então, eu estudei. A época, né, isso algumas décadas atrás, no Brasil, engenharia mecânica, que era... Antes da Constituição? Muito antes. Cara, 73 anos. foi mais ou menos nessa época aí mesmo. E aí eu falei, cara, onde eu vou construir, onde eu vou aprender a construir carro? Engenharia mecânica, que é construir carro. No Brasil tinha uns 4 lugares que tinha engenharia mecânica. E aí tinha aqui na UNB, que era um dos melhores do Brasil, que era aqui do lado de Goiânia. Falei, então eu vou fazer engenharia mecânica na UNB. Ué, estuda, meu filho, então, viu? Você quer passar lá, você estuda. E aí eu me lembro que eu estudei e passei para engenharia mecânica na UNB e fui para lá. Aí que começou a minha paixão por Brasília, esse meu vínculo com Brasília. Aí eu me mudei para lá e fui fazer engenharia mecânica na UNB, achando que ia construir meu carro de corrida. Cara, lá eu vi de tudo, geladeira, ar-condicionado, mas o carro que era bom, nada. E eu falei, cadê o carro? Cadê o carro que eu vou construir? Não, meu filho. Aí os meus professores, né? Eu via meus professores, tudo doutorado, pós-doutorado, né? Que é por mais velho. Falei, professor, você já construiu um carro? Não. Professor, o dia que eu vou construir o carro? Não, você tem que formar engenharia mecânica. Aí você vai especializar não sei aonde. Aí um belo dia, você pode ir para uma fábrica de carro. No Brasil não tem, só tem lá em São Bernardo, na época, né? Então você vai ter que ir para algum lugar para ver se você aprende a construir carro. Então eu não vou sair daqui aprendendo a construir carro, não? Não, aqui não. Já fiz compromisso, já. Fiz construir meu carro. Já tô com o capacete comprado ali. Interlagos 2010 me espera. Falei, tá bom. E eu lá estudando, aprendendo a desenhar parafuso, porca. Tá bom, ralando. O tal de física, cálculo. Gente, ó, pensa num negócio difícil. Aí tá bom. Aí meus colegas da UNB, né, que faziam engenharia comigo, à noite... A UNB é período integral, né? Mas à noite não tinha aula, não. Aí à noite eles faziam uma universidade particular, eles faziam direito. Quase todos da UNB, de todos os cursos lá, a exceção de quem fazia direito da UNB, claro. Quase todos, de todos os cursos, à noite, eles estudavam numa particular, em Brasília, e faziam direito. E meu pai era advogado, né? E eu nunca quis fazer direito. E eu falava, gente, por que esse pessoal à noite vai fazer direito, todo mundo? Todo mundo faz uns cursos que gosta aqui e tal. E aí eles falavam, não, cara, porque aqui em Brasília, todo mundo tem que ter um diploma em direito. Eu falei, por quê? Eu era muito menino. O que eu quero com diploma em direito? Não, aqui em Brasília, por quê? Porque você tem um emprego, qualquer coisa você passa um concurso. Mas você não está fazendo engenharia, ou fazendo filosofia, ou fazendo economia. Não, mas diploma em direito todo mundo tem que ter aqui em Brasília. E eu não conseguia entender o porquê. Falei, eu não quero isso não. Eu vou fazer engenharia, vou construir meu carro. E aí acabou que os meus colegas da engenharia, na hora de encontrar à noite para fazer alguma coisa, eu não convivia com eles. Por quê? À noite eles estavam na aula. E eu queria conviver com eles, eu ficava sozinho lá em Brasília. Falava, não, gente, deixa eu ir pra aula com vocês, então, porque não vou ficar sozinho aqui, não. Então, matricula e vem fazer direito com a gente. E aí eu, então, passei para direito na particular com eles e começar a ir pra aula com eles para não ficar sozinho. E aí eu começava a ir pra aula. Então, de dia eu fazia engenharia mecânica e à noite eu fazia direito com minha turma. E aí eu me apaixonei pelo direito. E aí, no 4º ano, eu larguei a engenharia mecânica e segui só o direito. E aí foi quando eu voltei para Goiânia, para ficar perto do meu pai, e transferi do direito dessa particular para cá e acabei me formando aqui na então Católica, hoje a PUC. E eu não podia fazer federal porque eu tinha uma matrícula na UNB. Você só pode ter uma matrícula em Universidade Federal. Eu deixei minha matrícula lá de engenharia mecânica trancada há um tempo, me formei aqui em direito e me apaixonei e nunca mais quis mexer com engenharia. E aí eu segui carreira no direito. Aí quando eu voltei para cá, meu pai achou a melhor coisa do mundo. Ele nunca tinha falado para eu fazer direito, não. Ele achava que ele ia acabar atrapalhando minha opção. Ele queria que eu tomasse a opção sozinha. Mas ele amou, eu trabalhei com ele muito tempo. Depois eu trabalhei muitos anos no escritório da doutora Maria Tereza Lencastro Veiga, que era um escritório de família, um escritório civil, que foi onde eu aprendi processo civil. Então, lá que eu entendi que para ser um bom criminalista, eu tinha que saber processo civil. Então, eu acabei fazendo 2 pós diferentes em processo civil
para ser criminalista, porque eu entendo que processo é a chave de tudo. E o processo civil no Brasil é muito mais desenvolvido do que o processo penal. Sim. E Tribunal Superior, que é onde eu atuo hoje principalmente, é 99% processo civil, não é processo penal. Então, para quem quer seguir a carreira do direito criminal, fala, vai decorar processo civil, porque é o que você aplica em Tribunal Superior. Mesmo em habeas corpus, você tem que saber um pouco de processo civil, porque hoje já tem as jurisprudências defensivas têm criado 1000 dificuldades para conhecimento dos habeas corpus, para você subir recurso especial, recurso extraordinário, agravo, você tem que saber processo civil. E você vai conjugar isso. Então, acabei que eu segui a carreira do direito vindo e com isso, o pessoal da UNB aguarda até hoje a conclusão do curso. Não, e é de interessante, mecânica. é porque há uma coincidência, ele largou no 4º período. E na Católica, não sei se na sua época era, eu também formei lá na minha época é PUC, né? A gente começa já com o mentiroso, direito cara. penal. Na minha época era PUC, tá? Ou seja, Não, tá pô. bom. A gente começa com o direito penal no 2º período. Então, não sei se foi coincidência, mas quando você teve o contato com o direito penal, você falou assim, vou largar. Isso A é verdade. engenharia, né? Embriagado. É a grade da PUC. Pois é, mas olha só, essa história de colocar o direito penal no começo, isso foi já numa mudança de grade. Isso é uma tática, né? E por exemplo, eu já Colocar direito civil eu já ninguém estava fica. eu já tava dando aula na Católica, o Marcelo Rezende dava aula comigo, ele, sei lá, o Luz Flávio. Essa é a nossa geração, a gente começou a dar aula junto. Nós formamos eu junto e começamos a dar aula junto na primeira leva assim, de professores da Católica ali. Eu, Luz Flávio, Marcelo, o Marco César, esse pessoal de uma mesma geração. E aí eles colocaram o penal no começo, que não era, porque estava tendo muita evasão. E como o penal é o que todo mundo apaixona, eles colocaram mais no começo. Então você já pegou o do começo, mas na minha época não era não, o penal era do meio para frente. Não tinha isso não. A evasão era muito Tática, grande, A né? tática é muito grande e Marketing, forte, né? Por isso que eles passaram para o começo, para o pessoal apaixonar e ficar aprender. mais. Bacana demais. Pepe, peraí. Deixa eu fazer só mais uma. Tem alguma situação que... Você é criminalista, né, cara? Então tem que fazer essa pergunta aqui. Teve alguma situação que você lidou com ela que você falou assim, putz, isso aqui nunca mais. Eu corri risco demais da conta e nunca mais eu faço isso na minha vida. Ficou de aprendizado, assim? Cara, tem, sim, tem. Todas. Algumas, mas... Não tem, todas. Então, não, mas- Todas. Pensa numa aqui, uma vez, me resumo, me procurou uma pessoa, quero que você olhe essa prisão preventiva aqui dessa pessoa. Aí eu fui olhar, ele era acusado de assalto a banco. Falei, uai, nunca tinha cuidado, né, mas eu li só a prisão preventiva, falei, não tem fundamentação aqui. O crime é grave, sem dúvida, mas é primário e tal, cara, acho que dá pra brigar na prisão preventiva aqui. Então, aí fui discutir, fui até o Tribunal Superior e tal, mas aí o judiciário já tava com aquele viés mais punitivista, falou, não, crime é gravíssimo, assalto a banco, não vou soltar não. Manteve a prisão, tá bom. Eu tinha cobrado um prolabore X, mas eu ia ganhar muito mais no êxito se eu conseguisse revogar a prisão. Mas eu cobrei um prolabore. E tinha dito isso, né, para quem me contratou, para a família, olha, um prolabore X, se eu conseguir revogar a prisão, mais tanto, tá bom. E aí tentei, não deu certo. E aí eu me lembro que depois de muito tempo a família recebeu um recado que era para devolver o dinheiro do prolabore. Nossa. Falei, mas o prolabore é pelo trabalho. Devolve o dinheiro do prolabore. Como é que eu falo não? Teve que devolver. Ué, qual tá doido? E aí eu fiquei muito assustado, assim, eu lembro, tinha um pouco tempo depois de eu me formar, assim, então isso aí, eu fiquei meio esperto. Aí essas coisas, pessoa com quem você não conhece, não sabe de onde veio, sabe, muito perigoso. Aconteceu isso com o Alan, só que ele advogava em Maranhão, aí ele veio pra cá, Pô, porque ele não devolveu. Inclusive, Alan não é o nome dele. Não, e o bom Pessoal que é... tá assistindo, ele Essa pode fisionomia que cobrar. vocês estão vendo não é isso aí, foi o Dr. Ray que fez, não é assim. Não, e o bom é a humildade nele, o prolabore X. Não é prolabore X do PP, é XX vezes 5. Isso, né? é. Ah, quem me dera, viu? Mas eu tô só contando isso para ver que às vezes a gente vai
recebe o cliente, contrata, mas não tem noção do risco que a gente corre, né? Então, uma colega nossa aí perdeu a vida semana passada, saindo da delegacia com o cliente. O primeiro flagrante dela. Ali, sabe? O que ela tinha, o que ela tem a ver com o cliente? Lógico, não estou justificando nem que o cliente deveria ter sido perdido da vida, não. Mas ela, a nossa colega advogada, poderia ter sido qualquer um de nós. Nossos 2 colegas aqui, sabe? O Marquinho e o Frank aqui, eram meus colegas, amigos, né? Perderam a vida. Então, há esse risco na nossa profissão. E esse é um risco, um perigo que eu corri em concreto. Do criminal, né? E que não é só do criminal. O Frank e o Marquinhos, nessa história mesmo, que Deus os tenha, era um processo civil. Era um processo civil, onde envolve dinheiro e poder, amigo. Bacana demais. Só temos a agradecer a presença. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira, né? Mas nosso tempo... Tinha que ter incentivo, né? Cerveja, uísque. Não, ia trazer. Aí a gente poderia ficar a tarde O PP não bebe, ele é 0 álcool, né? Mas como, viu? Pode trazer comida. Crente não bebe não, mas come. O PP... Você é ultramaratonista ainda, PP? Não, eu era Ironman. Ironman, triatlon. Hoje é só tranquilo. Não, só vou pra academia, ratinho de laboratório. Explica pros ouvintes o que é Ironman, quantos negócios aí, natação, ciclismo... Ironman é uma espécie de triatlon longo. Você nada 3.800, quase 4 quilômetros, pedala 180 e corre 42. Porque se fala triatlo, o ouvinte fala assim, será que ele é do X-Men? O PP, e ele gosta bastante de malhar, né? Nossa aula lá na faculdade termina, a do sábado termina 12h40 e a gente volta para a segunda aula 2 horas. Nesse intervalo, fala assim, vamos almoçar, Pepe? Não, vou para academia malhar, sabe? É por isso que ele tá magro. Vou cortar essa parte. Então, obrigado por ter disponibilizado o nosso tempo, o Pepe. E como que o pessoal, o ouvinte, te acha nas redes sociais? Instagram? Bom, eu que agradeço muito por essa oportunidade, viu? Eu espero que tenha valido o tempo aí de vocês todos e daqueles que nos assistem aqui, nos assistiram. Pelo menos eu tentei trazer um pouquinho da minha experiência de vida. Tenho certeza que foi de coração. Não sei se vai ser útil, espero que seja. Bom, vocês me encontram, sei lá, @Pedro Paulo OAB. Eu tô lá no Facebook, no Instagram. Você pode mandar um direct, sou eu mesmo que respondo, tá? Não sou igual essa turma aqui que tem assessoria para responder, robô inteligente. Não, lá o inteligente nem o dono é, quanto mais o robô. Tá? Então, vocês falam comigo lá, @Pedro Paulo OAB. Muito obrigado pela audiência de todos e todos vocês. Obrigado a vocês aqui, viu? Obrigado mesmo pelo Pensando Cast, pela oportunidade de estarmos aqui discutindo e vendo o que é melhor para a nossa sociedade, que nós possamos, cada um, fazer um grão para evoluir e melhorar a nossa sociedade. Se cada um fizer um pouco, tenho certeza que a nossa sociedade evoluirá e muito. Perfeito, uma satisfação para nós também, né? Sim, e obrigado pela presença, Emanuel. Como que o pessoal te acha no Instagram? @EmanuelJRF e todas as demais redes sociais também. Tá vendo? É difícil. Kelvin? É difícil. JRF. JRF. Não vai achar. @Prof. Kelvin Wallace. Tá vendo que é mais dinâmico? @Prof. Kelvin Wallace, você vai me encontrar lá nas redes sociais. Ao lado da Alan Cabral JR. Também difícil. Tá vendo? É nome de pobre, ouvinte. Mas quem começa com nome tá de certo pobre, vida, cara. só Entendeu? acontece isso com o Instagram. Obrigado. Valeu, Pepe. E Muito sigam obrigado. também o @ lá do Pensando Criminal. Que é o Instagram voltado para publicações de decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Obrigado a todas e todos e até a próxima. Até a próxima. Um beijo.